gente usa ali na avaliação neuropsicológica, chama-se Torre de Hanoi. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ele usa as funções executivas. Na verdade, é uma torre. E você precisa passar a torre de um lugar para o outro. Só que uma peça menor nunca pode ficar embaixo de uma peça maior. Isso exige uma série de cálculos, uma série de pensamento, de subtração de pensamento para que você consiga executar a ação. Porque é uma ação totalmente nova, na maioria das vezes, para muitas pessoas. Então, o que eu estou falando? De planejamento e de execução. Eu preciso de planejamento e execução também para fazer um café. Porque eu preciso saber que primeiro eu vou colocar ali o filtro, depois eu vou pôr o pó, depois eu vou esquentar a água, vou colocar água. A maioria das pessoas já automatizou isso. Mas quando a gente fala de uma lesão ali no córtex pré-frontal, a pessoa perde essa capacidade. Então, ela não consegue passar um café, por exemplo. Então, sempre que a gente fala de funções executivas, a gente está falando do que eu planejo para executar uma ação que exige um pensamento. O que acontece, por exemplo, com uma pessoa que tem TDAH, que ela tem uma questão nas funções executivas propriamente ditas? Ela tende a perseverar em comportamentos que são contraproducentes. Então, eu comecei a passar ali o café, tô vendo que não está saindo café e eu continuo fazendo do mesmo jeito. Eu tô tentando fazer a Torre de Hanoi, eu tô vendo que não está funcionando, mas eu tendo a ter o mesmo comportamento, porque eu tenho uma dificuldade de planejamento, mas numa área que se chama flexibilidade de raciocínio. E quando a gente fala de uma pessoa com superdotação, por exemplo, que também estamos falando dessa região, é uma pessoa que flexibiliza o seu raciocínio de forma rápida. Então, eu consigo ver que não deu certo aqui, eu já mudo ali a minha estratégia para que eu consiga executar aquela ação. Então, tudo isso a gente está falando de funções executivas. Ficou claro? Muito bom, muito bom. Depois a gente dá mais spoiler no meio do caminho, mas já viu que a gente vai ter que pôr nosso córtex frontal para trabalhar, né? E dá? Dá para melhorar? Completamente. A gente está falando de um cérebro. Cérebro tem neuroplasticidade. E mesmo o que eu acho sensacional e o que me levou para neuro, de verdade, assim, é o fato das lesões. Porque quando a gente pensa numa lesão, né, de crânio ali, né, de encéfalo, né, assim, prejudica muita coisa, porque a gente está falando de um emaranhado de coisas. E às vezes você pega um paciente que ele está tão debilitado logo após um AVC ou um acidente, enfim, que ele sofreu ali, que você fala assim, nossa, caramba, tá tudo muito prejudicado. Mas a neuroplasticidade na prática... É incrível, né? É emocionante, lindo, né? É emocionante, porque, por exemplo, eu peguei uma senhora de Covid que ficou entubada, e aí quando ela foi extubar, ela teve 2 AVCs. E ela estava com uma série de questões, ela não conseguia mais andar, uma parte do corpo paralisada, tinha questões de fala, tinha muita questão de memória operacional, de funções executivas ali. E foi um trabalho em conjunto com um neurologista, com um fisioterapeuta, com um neuropsicólogo, e a gente trabalhou todo mundo junto ali em equipe. E, assim, em 4 meses, a mudança era... E você fala assim, nossa, um cérebro de um idoso que, tecnicamente, não tem mais tanta neuroplasticidade. E, assim... Com o estímulo, né? Com o estímulo certinho. E, lógico, que ela fazia a lição de casa dela, porque tinha uma série de coisas que ela tinha que fazer quando a equipe não estava ali acompanhando. E que ela foi fazendo e voltou a andar. E foi recuperando. E aí, o que a gente costuma falar é que, mais ou menos, se você tem uma lesão muito grande, é como se tivesse um cone, tá? Um cone que está interditando ali aquela rua. Mas o carro faz a volta. Então, o cérebro encontra outras regiões para poder caminhar que usem e consigam desempenhar aquelas funções que muitas vezes foram perdidas. Então, a neuroplasticidade é sensacional. É linda. Muito bem. Ela já adiantou para vocês, na página 51, a questão do pleno funcionamento do córtex acontecer para depois dos 20 anos. E isso vai explicar muito dos comportamentos impulsivos dos adolescentes, que vai ser dito lá na frente, então a gente não vai antecipar, tá? Mas já fica aí essa informação de que até 25 anos, mais ou menos, as pessoas não têm essa região completamente formada. Então, o planejamento, o controle de impulso, enfim,